Quantas vezes você disse para si mesmo que estava tudo bem, quando no fundo sabia que não estava? Quantas vezes sorriu só para não preocupar ninguém, mesmo quando o coração gritava por dentro? Quantas vezes fingiu que não doía, que já tinha superado, que aquilo não te afetava mais? A verdade é que todos nós, em algum momento, aprendemos a esconder a dor. A sociedade nos ensinou que sentir é fraqueza, que chorar é perda de controle, que demonstrar dor é sinônimo de vulnerabilidade. Mas Carl Jung sabia que aquilo que você nega em si mesmo, o que tenta esconder, o que finge não existir, não desaparece. Apenas se transforma em algo que continua agindo dentro de você, silenciosamente, até o dia em que resolve ser ouvido. A dor que você finge não sentir não vai embora. Ela se torna parte da sua sombra, esse território interno que Jung dizia ser formado por tudo o que você rejeita em si mesmo. Quando você finge que não sente tristeza, essa tristeza volta de outras formas. Em ansiedade, em insônia, em desânimo, em um vazio difícil de explicar. Quando você reprime a raiva, ela volta como cansaço, como falta de energia, como a sensação de estar sempre se traindo para manter a paz. Quando você diz que está bem, mas não está, o corpo entende a mentira e reage. Tensão nos ombros, dor no peito, respiração curta. O corpo fala o que a boca não tem coragem de dizer. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E ele estava certo, porque toda emoção negada é uma energia que não encontrou saída. Você pode trancá-la, abafá-la, fingir que não existe, mas ela continua viva, circulando dentro de você, pedindo atenção. A dor é um mensageiro. Ela não está ali para te punir, mas para te mostrar algo. Ela é como um sinal de trânsito interno. Quando aparece, é porque algo precisa ser olhado, compreendido, transformado. Fingir que não dói é o mesmo que desligar o alarme sem apagar o incêndio. A maior parte do nosso sofrimento não vem do que sentimos, mas da resistência em sentir. A mente tenta fugir, distrair, racionalizar, ocupar-se com qualquer coisa que impeça o encontro com o que dói. E assim, vamos nos distanciando de nós mesmos. Nos tornamos personagens da própria história, interpretando o papel do forte, do equilibrado, do que já superou. Mas no fundo, sabemos que não é bem assim. Há uma dor antiga, talvez de anos, talvez de vidas, que ainda está lá, esperando o momento em que você terá coragem de se sentar diante dela e simplesmente dizer: eu te vejo. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é. E esse caminho passa, inevitavelmente, pela aceitação da sombra. Você não pode ser inteiro enquanto rejeita partes de si mesmo. A dor faz parte do seu processo de se reconhecer. E o perdão, muitas vezes, começa no simples ato de reconhecer que você ainda sente. Porque negar o que sente é o mesmo que negar uma parte viva de si. E o que é negado, cedo ou tarde, cobra espaço. Pense em quantas vezes você se pegou repetindo os mesmos padrões. Pessoas diferentes, situações diferentes, mas o mesmo tipo de dor. Isso não é coincidência. É o inconsciente tentando te mostrar algo que ainda não foi compreendido. Enquanto a dor não é sentida, ela se repete. Enquanto a ferida não é olhada, ela se manifesta em formas novas, mas com a mesma mensagem. A vida tem uma forma curiosa de insistir. Ela quer que você desperte. E às vezes, o despertar dói. Dói porque te obriga a deixar de lado o disfarce da força e encarar o que realmente está dentro. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa fingir que superou tudo. Às vezes, ser forte é admitir que está cansado, que ainda dói, que ainda há coisas que você não conseguiu perdoar, nem esquecer, nem entender. E tudo bem, porque sentir não é fraqueza. Sentir
é humano, é o caminho da cura. Quando você se permite sentir, algo dentro de você se reorganiza. A energia que estava presa começa a se mover novamente, e aos poucos o peso começa a se dissolver. A dor que você finge não sentir te aprisiona num ciclo. Ela rouba a espontaneidade, o brilho, o prazer de estar presente. Ela cria uma tensão interna constante, uma espécie de prisão emocional. Mas o momento em que você para de fingir é o momento em que começa a se libertar. Não é instantâneo, nem fácil, exige coragem. Coragem para ficar frente a frente com o que você mais teme. Coragem para acolher o que mais evitou. Coragem para aceitar que sentir dor também é parte de estar vivo. Jung acreditava que a cura não vem de eliminar a dor, mas de integrá-la. Integrar significa aceitar que ela faz parte da sua história e que, de algum modo, ela te trouxe até aqui. O que você viveu, por mais difícil que tenha sido, ajudou a formar quem você é agora. Quando você para de lutar contra a dor e começa a escutá-la, ela perde o poder de te dominar. Ela se transforma em sabedoria. É como se, no momento em que você diz sim ao que sente, a energia muda. A dor não desaparece de imediato, mas se torna mais leve. Ela se transforma em compreensão. Talvez você tenha aprendido que chorar é sinal de fraqueza, mas Jung dizia que as lágrimas são o símbolo mais puro da alma que se permite sentir. Porque quando você chora, não está se destruindo, está se limpando, está deixando ir o que já não cabe. A dor que é sentida se dissolve. A dor que é negada se multiplica. Por isso, quanto mais você finge que está tudo bem, mais a vida tenta te mostrar que não está. Ela quer que você olhe, que reconheça, que aceite. Você pode estar se perguntando, mas como eu faço isso? Como encaro uma dor que evito há tanto tempo? A resposta não é simples, mas é honesta, sentindo. Permita-se sentir o que vier. Sem julgamento, sem pressa, sem precisar entender tudo de imediato. Só sinta. Porque o simples ato de sentir é o primeiro passo para curar. Quando você se permite sentir, o corpo relaxa. A alma encontra espaço para respirar. E a mente começa a compreender o que antes só sabia resistir. Há um momento em que a dor se transforma em aprendizado, e esse momento chega quando você decide parar de fugir. É ali que a cura começa, no instante em que você reconhece o que sempre tentou esconder. Jung dizia que não há iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso quer dizer que você não vai se curar apenas pensando positivo, mas olhando o que te assusta, tornar consciente o que está na sombra, sentar-se com o desconforto até que ele se torne familiar e aos poucos ele se transforma. É curioso como a mente teme o que o coração sabe que precisa, porque o coração, no fundo, sempre soube que a dor não é o fim. A dor é um portal. Ela te atravessa, mas também te revela. Quando você se permite atravessar, encontra algo novo do outro lado, uma versão mais leve, mais verdadeira, mais inteira de si mesmo. A dor, vista de perto, deixa de ser inimiga. Ela se torna uma ponte entre o que você foi e o que pode se tornar. Jung acreditava que cada pessoa carrega dentro de si uma centelha de sabedoria ancestral, algo que sabe o caminho da cura. Mas para ouvir essa sabedoria, é preciso silenciar as distrações e entrar no próprio silêncio. É ali, nesse lugar interno onde ninguém mais pode te acompanhar, que a transformação acontece. E ela começa quando você finalmente admite, sim, eu sinto. Quando essa frase é dita com sinceridade, a energia muda. Você para de fingir. E nesse instante, algo dentro de você se realinha. Talvez essa dor que você carrega há tanto tempo não precise mais ser um inimigo.
Talvez ela só queira ser reconhecida. Talvez ela esteja te pedindo para parar, respirar e olhar. E talvez, ao fazer isso, você descubra que ela já não é tão assustadora quanto parecia. Porque quando olhamos para dentro, o que parecia um monstro se revela apenas uma parte machucada, carente de atenção e afeto. E quando essa parte é acolhida, ela para de gritar. Você não é o que te feriu. Você é o que sobreviveu. Você é o que aprendeu, o que continua tentando, o que está disposto a olhar para dentro mesmo quando dói. E isso é força, a verdadeira força. A dor que mais pesa é a que você finge não sentir. Mas o momento em que você decide parar de fingir é o mesmo em que começa a se libertar. Porque a dor não quer te destruir, ela quer te ensinar a se reconstruir. Há algo sagrado no ato de se permitir sentir. É o ponto onde o humano e o divino se encontram. É o momento em que você diz para si mesmo: eu aceito o que sou, mesmo quando isso me assusta. E essa aceitação é o início de toda a cura. Talvez você ainda não consiga perdoar quem te feriu, ou o que aconteceu, mas pode começar se perdoando por ter fingido por tanto tempo, por ter se escondido, por ter se traído, por ter se silenciado. O perdão começa dentro, e quando ele começa, o mundo ao redor começa a mudar também. Carl Jung já sabia. A dor que mais pesa é a que você finge não sentir. Mas quando você a reconhece, o peso se transforma em aprendizado, em presença, em poder pessoal. Então talvez hoje seja o dia de parar de esconder, de parar de fingir, de se permitir finalmente sentir, não para sofrer mais, mas para libertar o que estava preso. Porque a dor só se torna leve quando é acolhida. E só quem tem coragem de olhar para dentro descobre o que é, de fato, paz. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixe um comentário me contando o que você sentiu. Às vezes, o simples ato de compartilhar é o primeiro passo para soltar o que pesa. Se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva em A Virada Interna e continue comigo nessa jornada de autoconhecimento e cura. Porque aqui, cada palavra é um convite para se reencontrar com aquilo que você é, sem máscaras, sem medo e sem fingir.